madeira, assim, bem na ponta. E aí, eu fiz isso, né? Aí eu fiz assim, quando eu fiz isso, ele fez isso assim, ó, estava solto, só encostado, ele, pum, virou e bateu lá no chão e fez, pá! Quem estava dormindo, acordou, né? Então, se alguém está dormindo aqui ainda, né, acho que já deu para acordar com essa adoração tremenda na presença de Deus. Com a palavra do pastor Samuel também, eu creio que nós já estamos aqui com o coração, com a mente, não só a mente, mas o coração aberto, né, para receber de Deus a palavra e entregar a Ele o que já entregamos, o louvor, a adoração, os dízimos, ofertas, o nosso coração grato. Um coração grato é a coisa que mais alegra o coração de Deus. Um coração ingrato entristece qualquer pessoa, né? Você imagina Deus. Deus faz. Aí você vê na Bíblia tudo que Deus fazia lá no povo que foi tirado do Egito depois de 400 anos de escravidão. Aí tira o povo, e aí o povo vê o milagre do mar vermelho se abrir, vê o pão, o maná cair do céu, vê as cordonizes, e está sempre reclamando, murmurando. Isso devia deixar Deus muito triste. E a nossa vida, então, tem que o louvor, a Bíblia diz, esteja de contínuo em nossos lábios. Todo dia a misericórdia de Deus se renova sobre nós. Todo dia o amor de Deus está sobre nós. Quando acordamos e saímos e levantamos, é o amor de Deus, a sua misericórdia sobre nós. Então, em tudo, diz a Bíblia, em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus. E porque a vontade de Deus, ela é o quê? Boa, perfeita e agradável. Aplauda ao Senhor, o nosso Deus. O nosso Deus. Pastor Samuel falou aqui, né, das lutas que muitos estão travando. Eu sei que a gente, essa semana, conversando com pessoas e falando com pastores e encontrando com pastores na reunião que teve sexta-feira de pastores, e aí você ouve as mesmas coisas. Estamos em muitas lutas, estamos com muitos problemas, com muitos ataques e com muitas dificuldades, lutas. Mas também nós temos que considerar o que? Também temos tido muitas bênçãos. E as bênçãos que Deus tem nos dado, elas também precisam ser reconhecidas e com gratidão. E não só ficarmos olhando para os problemas e as dificuldades. Os problemas e as dificuldades, já falei aqui uma vez, a gente olha para Cristo, o autor e consumador da nossa fé, para correr a carreira que nos está proposta. E os problemas estão aqui. E eu vou fazendo assim, problema aqui, mas eu estou com o meu olhar no foco, que é Jesus. Eu estou com o olhar no foco, na minha fé, e a fé que vai me levar a romper e a fazer com que os problemas fiquem para trás, sejam vencidos, sejam rompidos, mas o meu foco está lá, em Cristo Jesus. Amém? Então vamos viver sempre assim essa realidade, esta verdade dos princípios e da vida com Deus que nós precisamos. Obrigado, meu assessor, para o iPad. O Daniel tentou lá, não conseguiu, mas o Hudson, ele é craque nisso. Eu ia pegar aqui no celular mesmo, que é menor, mas aqui no iPad a letra fica maior, né? Queridos, está todo mundo bem? Nas lutas, como o papai falava, o Jorge Mitian da Argentina falava, Hélio, nas lutas, nas bênçãos e nos problemas. Né? Nas lutas, nas bênçãos e nos problemas. Então eu sei que cada um aqui tem a sua luta, tem o seu problema, mas tem a sua bênção. E a bênção, como eu tenho dito aqui, agarra ela e não abre mão. E a maior bênção e a maior herança qual é?
Hã? É o quê? A vida eterna, né? A salvação e a vida eterna em Cristo Jesus. Essa é a maior herança. Temos muitas outras heranças. Samuel já falou aqui domingo que vem, né? O pastor Luciano Subirá vai estar aqui e, né, nós vamos ter ministrados, abençoados, um homem que tem abençoado o Brasil e o mundo viajando, então vai estar aqui. Todos devem estar aqui. Você que está em casa, venha domingo, faça a inscrição. Vai ter inscrição no Facebook, já está aberto. Faça a inscrição e nós vamos ter uma grande manhã. No dia 29, nós vamos ter um culto, chamando o culto da família. Por quê? Porque as crianças lá embaixo não vão ter classes. Elas vão subir com os pais para participarem do culto. Não sei os pequenininhos, né, como vão fazer. Talvez lá atrás, deixar um cantinho lá reservado para as mães ficar lá com eles lá atrás. Porque nós queremos que eles, a Paola conversou comigo, para que eles não percam o hábito de estar aqui em cima, e vão crescendo, aprendendo que tem um culto aqui que eles também podem participar. Amém? E no dia 5 de junho, vai ser o culto da festa de Pentecostes. Então, nós queremos que todos estejam presentes também. Nós vamos celebrar um Pentecostes, será uma manhã tremenda, um culto tremendo, vai ter a Santa Ceia também. Então, nós vamos ter uma manhã cheia da glória, da presença de Deus, do poder de Deus sobre este lugar. E você precisa estar se preparando para todo domingo, mas para esse domingo vai ser algo especial. Amém? E eu estou falando nas lives um pouco, e falei aqui já outro dia, né? Que nós estamos preparando a igreja para esse dia de Pentecostes. Preparando a igreja para estar recebendo uma nova unção, sendo renovado pelo poder do Espírito Santo de Deus. E tenho dito nas lives, né, e falei sobre a necessidade de nós estarmos nos preparando, limpando a casa, limpando o vaso, como dizem muitos, né? Limpa o vaso, renova o vaso, derrama o fogo no vaso, sei lá, canta as músicas que tem por aí. O vaso somos nós, a igreja, né? A casa onde Deus habita, onde o Espírito Santo habita. Então temos mostrado que o Espírito Santo não pode habitar. A Bíblia diz que ele se entristece quando tem pecado. Ele se entristece quando alguma coisa acontece que não o agrada. Ele não extingais ou não retirais o Espírito Santo de vocês. Por quê? Pecado afasta o Espírito Santo. O pecado afasta Deus da nossa vida. O pecado afasta Deus da vida da igreja. E às vezes nós estamos orando, clamando e algo não acontece. Por quê? Porque tem pecado na vida da pessoa, da família, da igreja. Às vezes nós estamos orando por uma cura e a cura não vem porque a pessoa está com pecado. Pecado de amargura, pecados de raiva de alguém, falta de perdão de alguém. Nós vamos falar um pouco sobre isso. Já falamos nas lives e vamos falar um pouco hoje. Então, preparando a igreja para Pentecostes, preparando a igreja para que ela seja renovada e cheia do Espírito Santo, para fazer como a igreja primitiva fez, saiu pregando o Evangelho, não só em Jerusalém, mas na Judéia, Samaria e até os confins da terra. Os milagres aconteciam, o poder de Deus se manifestava através de quem? Da igreja. Então, Deus quer se manifestar através de você, de mim, de cada um aqui. É a igreja do Senhor. Então, todo cristão deve estar na luz, viver na luz, andar na luz, é o que a Bíblia diz. Andai na luz. Todo cristão precisa viver na luz. A verdade é a palavra, e a palavra é Jesus, o Verbo de Deus. Ele é a palavra e Ele é luz. Como alguém diz que crê
em Jesus, recebe Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, diz que Jesus vive na sua vida, mas não anda na luz. Se anda na luz, tem que ter frutos de quem anda na luz. Se vive na luz, não, a Bíblia diz, não há treva nenhuma nele. Então, queridos, quando nós entendemos essa verdade da palavra, nós vamos nos preocupar um pouco mais da forma como vivemos. Não existe uma igreja saudável, uma vida saudável, sem estar na luz. Ah, mas eu vejo gente, aquela igreja eu vejo que muita gente grita, bate palma, tem cura, tem milagre, tem isso, aqui. Deus opera onde Ele quer. Deus manifesta do seu poder onde Ele quer, na vida de quem Ele quer, através de quem Ele quer. Mas não quer dizer que isso seja o padrão. O padrão da igreja é estar na luz. A luz tem verdade, a luz tem sinceridade, a luz não tem nada oculto. A luz não tem nada de mentira. A luz não tem hipocrisia. Eu falei até na live esses dias, eu estava lá na casa do Samuel com as crianças, e aí a Lívia começou a chover um pouquinho assim. Aí ela falou assim: vô, lembra aquele dia que eu estava na tua casa e choveu, aí foi, eu ajudei até, estava entrando água ali pela janela, eu ajudei, e eu gosto quando chove assim, e quando falta luz, aí fica tudo escuro. Sabe por que eu gosto? Mas você gosta? Ela tem medo de escuro, né? Eu falei assim, mas por quê? Porque eu fico agarradinho com você. E eu fiquei agarradinho com você. Eu peguei, fui para perto, fiquei agarradinho. Então, para ela, a escuridão foi bom, né? Porque ela ficou agarradinha. Apesar que ela pode ficar agarradinha quando ela quiser, né? Agora de manhã, ela estava saindo lá, eu estava lá com eles. Aí ela saiu assim: ô vovô, você vai sair, vô? Aí ela: ah, vovô gostoso. Né? Então, ela é assim, tem hora que quando ela quer se expressar, e tu manda ela repetir, repete isso, ela não repetiu, 10 vezes não repetiu de jeito nenhum. Então as trevas, né, não parece, né, para ela foi bom porque ficou agarradinho, mas trevas não é bom, porque a treva você não olha para a pessoa, você não vê o que ele está falando, você não vê o que ele está, como ele está vivendo. As trevas você pode tropeçar em alguma coisa. Quem já acordou de noite para ir ao banheiro e às vezes dá bate a perna num banco, em alguma coisa? Então trevas não é bom. E muita gente está vivendo na igreja nas trevas. Muita gente está dentro da igreja e vive em trevas. Então a igreja tem que estar na luz. Jesus é a luz do mundo. Se Jesus está dentro de nós, Ele diz: vós sois a luz do mundo. Como ser a luz do mundo se eu estou no culto e eu pareço estar na luz? Quando eu vou para a rua, para o trabalho, para a faculdade, eu vivo como todos vivem, praticando as mesmas coisas que o mundo pratica. Então isso não é estar na luz, porque quando alguém sai das trevas e vai para a luz, essa luz tem que permanecer em todo o tempo da nossa vida. E a Bíblia diz: e esta é a mensagem que dele ouvimos e vos anunciamos, que Deus é luz e não há nele treva alguma, nenhuma, ficou errado aí, nenhumas. Se dissermos que temos comunhão com Ele e andarmos em trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Mas se andarmos na luz, como Ele na luz está, temos comunhão uns com os outros,
e o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Eu vou ler um pouquinho mais. Se dissermos que não temos pecado nenhum, a nós mesmos nos enganamos e a verdade não está em nós. Mas diz no versículo 9, eu cito esse versículo várias vezes aqui nas lives: se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo, Jesus, Jesus, é fiel e justo para nos perdoar e nos purificar de toda injustiça. Se dissermos que não temos cometido pecado, fazemo-lo mentiroso, e a sua palavra não está em nós. Filhinhos, estas coisas eu vos escrevo, para que não pequeis. Para que não pequeis. Não é para andar nas trevas, mas, para que não pequeis. Se, todavia, contudo, entretanto, alguém pecar, temos advogado junto ao Pai, Jesus Cristo, o justo, e Ele é a propiciação pelos nossos pecados, e não somente pelos nossos próprios, mas ainda pelos do mundo inteiro. Ora, sabemos que o temos conhecido, por isto, se guardamos os mandamentos. Temos pregado aqui o primeiro pilar, conhecer Deus. Se temos conhecido Deus, e somos conhecidos, se somos mesmo conhecidos dele, quando guardamos a verdade, guardamos os seus mandamentos. Aquele que diz, eu o conheço, não guarda os seus mandamentos, é mentiroso. É a Bíblia que fala, não é o apóstolo que está falando, é a Bíblia. Então, não fica chateado comigo, fica chateado com Deus. É mentiroso, e nele não está a verdade. Aquele, entretanto, que guarda a sua palavra, nele, verdadeiramente, tem sido aperfeiçoado o amor de Deus. Nisto sabemos que estamos nele. Aquele que diz que permanece nele, esse deve também andar assim como ele andou. Irmãos, a Bíblia não é um livro para ficar na cabeceira. A Bíblia não é um livro para andar debaixo do braço ou no painel do carro. A Bíblia é para ser lida, conhecida, estudada e vivida. Muitas vezes nós estamos nos enganando. E a Bíblia diz, se você anda nas trevas, se você está em pecado, está encoberto, é mentiroso, porque você não está na luz. Mas, entretanto, eu quero dar essa boa notícia para você, e como a Bíblia própria nos ensina, se dissermos, se confessarmos os nossos pecados, Ele, Jesus, é fiel e justo para nos perdoar e nos purificar de toda injustiça. Ou seja, eu e você somos pecadores, eu e você cometemos pecados, mas tem uma solução, tem uma saída: arrependimento, confissão dos pecados e abandono do pecado, e Deus vai te perdoar, não só você, mas todo mundo, a toda pessoa que reconhece o seu pecado, que confessa o seu pecado, se arrepende do seu pecado, Ele perdoa. Portanto, se tem algo na sua vida que está te levando para as trevas, reconheça o seu pecado, confesse o seu pecado e Deus vai te perdoar. Amém? Então não tem como nós estarmos pedindo, Espírito Santo vem, eu quero mais da tua presença, eu quero mais do teu poder. Espírito Santo libera dons, Espírito Santo vem com poder, com fogo, com autoridade. Espírito Santo libera dons da minha vida, libera dons, eu quero ser usado. Nas trevas, o Espírito Santo está longe das trevas, ele não se mistura com o profano. E onde tem pecado, às vezes o Espírito Santo já está longe há muito tempo. E a gente está ali, está batendo cabeça. Espírito Santo, vem, eu quero mais de ti. Mas com pecado.
Não vai acontecer. Então, queridos, eu e você precisamos viver totalmente na luz, como Ele na luz está. Não tem cristianismo em trevas, não tem cristianismo fora do padrão da palavra. Muitos estão se enganando e estão até enganando outros com oba-oba. Mas é luz ou trevas? Não tem meio termo. Ou eu estou na luz, ou eu estou nas trevas. Não tem meio termo. Dá para entender? Não tem essa brincadeira que o pessoal não tem como ficar em cima do muro? Ou é de um lado, ou é do outro. Esse é o evangelho genuíno e verdadeiro do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Todo cristão tem que perdoar. Isso é para preparar, né? Como é que a gente fica clamando para o Espírito Santo vir se a gente não se preparar? Se a gente não, né? O povo de Israel, eles ficam lá, ficaram lá 49 dias com Jesus andando, e Jesus, ó, pum, 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 pá, 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 só mandando, ensinando. Isso que está na Bíblia. Fora o que não está na Bíblia. Você imagina 50 dias, 49, 50 dias com Jesus. O que ele não ensinou tanto para aqueles discípulos? Então, uma preparação, né? Uma preparação. E ele então, os 40 dias e depois mais 10, né? Que veio então, ele foi assunto aos céus e depois, um dia depois é que veio realmente o Espírito Santo sobre a igreja. Todo cristão tem que perdoar. Ô, apóstolo, mas tem. É obrigado? É. É lei? É. É Bíblia? É. Não tem jeito. Ou você perdoa, ou você não vai gozar da vida eterna. Ou você perdoa, ou você não vai ter o seu perdão. Mas isso é muito forte, apóstolo. Então lê a Bíblia, aprende a Bíblia, busca na Bíblia. Versículo de Mateus 18, 21 e 22, diz assim: Então Pedro aproximou-se de Jesus e perguntou: Senhor, quantas vezes deverei perdoar a meu irmão, quando ele pecar contra mim? Até 7 vezes? Jesus respondeu: Eu digo a você, Pedro, e a todos, não até 7, mas até 70 vezes 7. Que isso? Pedro deve ter ficado assim, assustado. Pedro sanguíneo, todo sanguíneo, colérico, era tudo misturado. Tudo ele fazia, né? E ele ali deve ter ficado preocupado. Como que eu vou perdoar 70 vezes 7? Então, queridos, é a Bíblia que diz. E foi o que Jesus ensinou. Ah, mas eu só quero pegar o que Jesus ensinou. Ele falou: ó, eu te purifico com o meu sangue. Eu vou purificar. Jesus, o sangue dele me purifica de todo pecado. Mas se você não perdoar, aí nós vamos ver aqui os textos bíblicos também. O que acontece? Então, 70 vezes 7, que é para poder... Quem é que vai magoar o outro 70 vezes 7 por dia? Só se for um capeta mesmo, aquele camarada que fica o dia todo, 24 horas com você, morando no lugar, ou trabalhando no lugar, e ficar em você o tempo todo. Seu safado, aí passa para ali, ou seu ladrão, ou seu idiota, ou seu feioso. Aí isso é o dia todo, 490 vezes. E até isso Jesus falou que tem que perdoar. Meu Deus, né, minha irmã? Meu Deus, como diz alguns. Por isso eu já falei aqui que a Bíblia
é a constituição divina. Tem os deveres e os direitos. Não queira só os direitos. Pratique os deveres para ter direito aos direitos. É assim mesmo? É assim. Versículo bíblico, Mateus 11, 25 e 26. E quando estiverem orando, se tiverem alguma coisa contra alguém, perdoem-no, para que também o Pai Celestial perdoe os seus pecados. Mas se vocês não perdoarem, também o seu Pai que está nos céus não perdoará os seus pecados. Bíblia. Não é uma doutrina nova, nem um ensinamento novo. É Bíblia. E se está na Bíblia, nós temos que acatar como palavra de Deus, para vivermos de forma integral. Integral. Mais um texto. Suportem-se uns aos outros e perdoem as queixas que tiverem uns contra os outros. Perdoem como o Senhor lhes perdoou. Esse suportar também é bom ensinar que não é suportar, eu tenho que suportar, então eu vou suportar. Não, não é isso não. Esse suportar é dar suporte. Né? O que é suporte? É tipo, ajuda a pessoa, carrega o peso dela, né? Ajuda, suporte, alguém vai dar suporte ao outro para resolver um problema, vai dar suporte para carregar um peso, vai dar suporte para resolver um problema familiar. Isso é um suporte. Suporte uns aos outros. E perdoem as queixas que tiverem contra os outros. Perdoem como o Senhor lhes perdoou. Bíblia. Como disse o pastor Jonas, acho que eu não estou agradando muito não, né? Mas é Bíblia. Né? Se a gente for falar só o que agrada, a gente erra, porque não ensina a palavra. Perdoa como o Senhor lhes perdoou. O outro versículo, pois se perdoarem as ofensas uns dos outros, o Pai Celestial também perdoará vocês. Mas se não perdoarem uns aos outros, o Pai Celestial não perdoará as ofensas de vocês. Gente, precisa ser mais claro que isso? Não. Está muito claro. Efésios 4:32 diz: sejam bondosos e compassivos uns para com os outros, perdoando-se mutuamente, assim como Deus os perdoou em Cristo. Bíblia, claro. Paulo escrevendo à igreja de Éfeso. Lucas 6:37. Esse pega um outro lado também, uma outra coisa aqui também que acontece muito. Não julguem, e vocês não serão julgados. A outra tradução diz, não julgueis para que não sejais julgados, né? Não julguem e vocês não serão julgados. Não condenem e não serão condenados. Perdoem e serão perdoados. Bíblia. Bíblia. Então, queridos, julgar é muito fácil. O julgamento é outra coisa seríssima que tem que acabar no meio do povo. No mundo a gente não pode cobrar porque eles não conhecem a palavra e vivem esse julgamento. Calúnias, né? Infâmias, acusações, e às vezes a pessoa nem tem aquilo, nem fez, e já estão falando que fez. Então isso é terrível. E a Bíblia diz, aquele que não tem pecado, que atire a primeira pedra. Jesus falando para aqueles homens que estavam ali em volta daquela prostituta. Quem não tem pecado, atire a primeira pedra.
E aqui em João, onde nós lemos, diz que todos nós cometemos pecado. Aquele que diz que não comete pecado é mentiroso. A verdade não está nele. Porque tem gente que acha que ele é o tchan. Ele é o cara. Ele é o santo dos santos, está nele. Mas ele pode não praticar pecado que o outro pratica. Adultério, fornicação, prostituição, mentira, lascívia e outras coisas. Mas ele tem às vezes dentro dele altivez, soberba. Porque ele é tão santo, tão santo que ele se acha o melhor de todos. Mas a Bíblia não quer que nenhum de nós pense assim. Todos nós somos pecadores. Todos nós precisamos da misericórdia de Deus. Todos nós precisamos do perdão de Deus constantemente. Então, não julguem. Essa semana, domingo passado, o pastor pregando lá na RES, e ele falou assim, muitas pessoas falam assim para a gente, às vezes, fala para as pessoas, não se esqueça de que você um dia vai estar diante do tribunal divino. Não se esqueça disso. E ele disse assim, parem de fazer isso. E façam assim. Samuel, lembre-se que um dia você vai estar diante do tribunal divino. Pare de preocupar com o Pedro, com o Daniel, com o Renato, com o Antônio. Preocupe-se com você, fale com você mesmo, que você também, porque a Bíblia diz que todos comparecerão diante do tribunal divino. E pare de julgar e acusar e condenar e dizer que ele, porque errou, porque ele fez alguma coisa, ele está em pecado, ele se esqueceu que ele vai estar diante do tribunal divino. Esqueça ele! Pense em você, que você também vai comparecer diante do tribunal divino e por julgar as pessoas ou por não perdoar as pessoas, você pode ficar de fora. Igreja de Cristo Jesus, tenha piedade das pessoas, tenha misericórdia das pessoas, tenha amor pelas pessoas. Nós estamos debaixo da graça de Deus, vivendo pela graça de Deus, e Ele nos deu graça. Vamos estender a graça sobre os outros também e dar a mão de amor, de misericórdia, de bondade e de carregar e levantar o caído. Ninguém aqui é maior e melhor que o outro. Todos nós somos pecadores e precisamos da glória de Deus. Não julguem e vocês não serão julgados. Não condenem e não serão condenados. Perdoem e serão perdoados. Todo cristão tem que ter comunhão com os irmãos. Terceiro ponto. Todo cristão tem que ter comunhão com os irmãos. Esse ensinamento que tem aí pela internet também, dizendo que você pode ser crente em casa. Não estou condenando você que está em casa assistindo online. Mas se você pode vir ao culto e não tem vindo, você precisa vir. Aqueles que são idosos, que têm alguma comorbidade, ou tem alguma dificuldade e não pode vir, a gente entende. Mas quem pode vir, começa a ficar caindo naquele ensinamento de Hebreus. Não deixai-vos de congregar, como é costume de alguns. E a pessoa começa a se acomodar, como o Samuel falou. Está de pijama em casa, vendo a televisão, e tomando uma água, um cafezinho, né? No conforto da casa. Né? Uma vez ou outra, se a pessoa não pode vir e fizer isso, tudo bem. Mas se tornar um hábito e deixar de estar congregado, isso não é comum, isso não é bom. Porque quando você se congrega, você vai estar em comunhão, e a comunhão é obrigação dos irmãos, a comunhão é obrigação do cristão, estar em comunhão com os irmãos. E eu começo dizendo o seguinte, primeiramente, né,
porque somos corpo de Cristo. Já aprendemos isso. Somos corpo de Cristo? Amém? Como membros podemos viver separados? Não, somos corpo. Você já viu algum corpo, né? A perna ali, o braço ali e o outro braço aqui e lá? Não, está tudo junto. É ou não é? Sim. Então não podemos viver separados. Claro que não. Todos os membros estão ligados ao corpo e à cabeça, que é Jesus. Então não existe forma de alguém dizer que faz parte da igreja e não estar ligado ao corpo. Ele precisa estar ligado ao corpo. Ele precisa estar ligado ao corpo. Debaixo da cabeça, que é Cristo, e debaixo dos ministérios, debaixo do governo de Deus aqui na terra, através dos pastores. E aí a pessoa então está ligada ao corpo. Então não tem como. 1 Coríntios 12, 27 diz: ora, vocês são o corpo de Cristo, e cada um de vocês individualmente é membro desse corpo. Então, é membro. Não tem como. Não tem como você estar vivendo separadamente, isoladamente. Romanos 12, 4, 5 diz: assim como cada um de nós tem um corpo com muitos membros, e esses membros não exercem todos a mesma função. Né? O pé tem uma função, a mão tem outra função. Não é a mesma função. Assim também em Cristo nós, que somos muitos, formamos um corpo, e cada membro está ligado a todos os outros. Né? Somos ligados por juntas, ligamentos, ossos. Não tem como você, né, ficar separado. Então, é corpo, membros. Dependemos uns dos outros. A mão precisa, né, de ajudar a botar a meia e o sapato. O pé não pode calçar sozinho, né? Ele não vai fazer sozinho lá. Mas a mão ajuda. Estão entendendo, queridos? Então nós somos membros. Existem membros do corpo de Cristo espalhado. E cada local se reúne, e esse local se torna uma parte do corpo de Cristo, que se reúne neste lugar. Então todos os membros do corpo de Cristo, que estão ligados à cabeça, que é Jesus, a única, e o único corpo e a única cabeça, todos fazem parte desta igreja e todos fazem parte deste corpo, ligados uns aos outros. 1 João 1,7 já falei, mas vou repetir aqui agora. Mas se andarmos na luz, como Ele na luz está, temos o quê? Comunhão, o quê? E o que acontece? Então, através de quê? Comunhão. Uns com os outros. Então, a comunhão é algo tremendo. A comunhão é algo muito importante. E é algo que traz, que alimenta. Porque eu ajudo, eu estendo a minha mão, eu abençoo alguém, o outro me abençoa, e ali, como membros do mesmo corpo, nós estamos juntos, e a comunhão no partir do pão, e ali então Deus vai manifestando da sua bênção, da sua graça, da sua unção. A igreja primitiva, né, ela se desenvolveu fortemente, e diz lá em Atos 2, o que ela tinha? Louvor, doutrina dos apóstolos, comunhão, partir do pão, e se reuniam de casa em casa e no templo, e ali eles caíam na simpatia de todo o povo, e o Senhor acrescentava cada um que ia sendo salvo dia a dia. Então a comunhão está implícita no modelo inicial da igreja, que estabelecida por Cristo Jesus pelos apóstolos: oração, louvor, palavra e comunhão. Então, eles estavam sendo preparados para se espalharem pelo mundo afora. Debaixo de toda pressão, debaixo de todo problema, perseguição. Estevão foi logo morto pregando o evangelho, logo mataram ele. E outros que foram presos, açoitados, porque queriam pregar o evangelho.
mas eles estavam ali prontos para fazer. Então, queridos, comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus nos purifica de todo pecado. Ou seja, até através da comunhão, eu posso ter bênção que vai me ajudar. Eu posso ter bênção que vai me edificar. E aí o pecado vai sair da minha vida. Quando eu me isolo, por causa do pecado, como Adão e Eva fizeram, se esconderam de Deus. Como Caim, que Deus foi falar com ele: cadê o teu irmão? Eu por acaso sou guardador do meu irmão? Além de ter pecado, um homicídio, ainda foi respondão com Deus. Por acaso eu sou guardador do meu irmão? Então nós temos que estar uns com os outros, não para julgar, como eu disse, mas para perdoar o erro de cada um, e para dar a mão e dizer: vem, eu estou aqui do teu lado para te ajudar. Eu estou aqui. Então a comunhão quebra barreiras, a comunhão tira dúvidas, a comunhão tira interrogações de alguém contra o outro. Então vamos manter a comunhão através do culto e através dos grupos de crescimento, porque ali você pode estar junto, conversar, ter relacionamento, falar, ajudar, estender a mão para aquele que está precisando. Isso é a comunhão. A comunhão não é só bater nas costas, a comunhão é interagir com a vida do outro. A comunhão é suprir a necessidade do outro. A comunhão é estender a mão e dizer: querido, você está doente, eu vou orar por você. Querido, você está em pecado, eu vou te ajudar a sair das trevas e a passar para a luz. Comunhão é eu abraçar o irmão e dizer: se você está chorando por causa da perda de alguém, conta comigo que eu estou aqui do teu lado. Se você está desempregado, vamos reunir aqui os irmãos e vamos te ajudar com uma bolsa de alimento. Isso é comunhão. Não é bater nas costas e cada um vai para o seu lado. O Salmo 133, versículo 1 e 3 diz: ó, quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. É como óleo precioso sobre a cabeça, que desce sobre a barba de Arão, e que desce a orla das suas vestes, como o orvalho do Hermon, que desce sobre os montes de Sião, porque ali o Senhor ordena a bênção e a vida para sempre. Queridos, que coisa tremenda, que coisa tremenda. Deus ali, através dessa união, dessa comunhão e dessa união dos irmãos, através disso, o Senhor derrama um novo óleo, um óleo precioso, que desce sobre a cabeça de Arão, sobre a barba, sobre as suas vestes. E ali o Senhor ordena a bênção e a vida para sempre. Então, queridos, através da comunhão, às vezes nós queremos receber algo de Deus de outra forma, mas através da comunhão, Deus vendo o coração de cada um sincero, verdadeiro, e ali um com o outro, sendo sincero, verdadeiro nesse relacionamento de comunhão, sendo verdadeiro, não omitindo, não mentindo, não sendo hipócrita, mas sendo verdadeiro. Aí Deus então ordena a sua bênção, e a bênção que às vezes nós ficamos ali: Senhor, manda essa bênção, Senhor, manda essa bênção, Senhor, manda essa bênção, e Ele não manda. Não estou dizendo que não pode mandar, Ele pode mandar, mas às vezes através de uma comunhão, Ele então libera uma bênção muito maior do que aquela que você gastou 2, 3 horas gritando e chorando. Ele libera. E libera a vida para sempre. Então, queridos, nós precisamos, como igreja de Cristo, limpar o nosso coração. Limpar o nosso coração de mágoas, de tristezas, de amarguras, de coisinhas que porque fez isso comigo, porque fez aquilo, e fica guardando coisas de tempos passados. Se Jesus diz, se a Bíblia diz que Ele esquece os nossos pecados, como nós não esquecemos o pecado dos outros contra nós?
A gente precisa viver uns com os outros, amar uns aos outros, servir uns aos outros, honrar uns aos outros, perdoar uns aos outros. Isso é igreja de Cristo. Assim, a igreja pode andar em amor e unidade, que é outro assunto que tem que falar mais detalhadamente. Amor e unidade é outro assunto, mas já, a gente pode adiantar. Assim, a igreja pode andar em amor, que o amor é algo supremo, é o dom supremo. O amor tudo suporta, tudo crê, tudo espera, o amor jamais acaba. O amor de Deus sobre nós é que nos faz viver a vida. O amor de nosso de uns para com os outros é que faz com que aquele irmão que está caído se levante. E não é a chicotada, nem os maus tratos, nem a acusação, mas é o amor. Assim a igreja pode andar em amor e unidade. Isso fará a diferença nessa terra, que é o quarto pilar que temos ensinado. Fazer a diferença. A igreja que não faz a diferença, ela não está posicionada dentro do propósito de Deus. Ela não conhece Deus. Porque Deus fez a diferença em todo o tempo. Jesus, quando veio à terra, Ele fez a diferença. E Ele disse que nós temos que ser como Ele é. Fazer a diferença. Pois não viverá no pecado. Essa igreja não vai viver no pecado. Ela pode pecar, mas ela não vai viver no pecado. Pecar é uma coisa, viver no pecado é outra. E sim em amor e unidade. Sem isso não seremos a verdadeira igreja de Cristo, mas um grupo de pessoas que se reúne. Vamos buscar conhecer os ensinamentos da palavra de Deus e viver intensamente as suas verdades. Assim teremos a bênção de Deus e a vida para sempre. Fica de pé, querido. Espírito Santo de Deus, Espírito Santo, todo o teu poder, toda a tua vontade, a tua revelação, teu querer, seja liberado sobre as nossas vidas, trazendo impacto da tua palavra, trazendo quebrantamento ao meu coração, trazendo quebrantamento ao coração do teu povo que está neste lugar, os que estão em casa online e os que ainda vão ouvir esta palavra. Senhor, traz o entendimento a cada um para viver a verdade da tua palavra. Livra-nos, ó Deus, guarda-nos, sustenta-nos, não deixe, ó Deus, que vivamos, ó Pai, nas trevas, mas que vivamos o tempo todo na luz, porque Tu estás na luz, e não há treva alguma em Ti. Como poderemos viver em Ti e andar nas trevas? Não será possível. Perdoa-nos, Senhor, por algum pecado, perdoa-nos, Senhor, por alguma situação, e traz quebrantamento ao nosso coração. Traz quebrantamento ao coração de cada um neste momento. Humilhação, arrependimento, pedido de perdão. Venha Espírito Santo revelando-te a cada vida neste lugar.